Quer aprender regra de 3 para nunca mais errar nenhuma questão? Você abriu o vídeo certo, Master. Nos adiciona no Instagram, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa aí o sininho para ficar ligado em tudo aquilo que a gente produz e vem comigo. Vem comigo, Master. Foco total em regra de 3 simples, galera, que é aquela que envolve apenas duas grandezas. Vamos aprender mais uma vez fazendo questões. Se liga. 3 retroescavadeiras multiuso transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Galera, toda regra de 3 simples ela pode ser resolvida em 4 passos. Primeiro, você precisa identificar quais são as grandezas envolvidas. Nessa questão, evidentemente, a gente está trabalhando com a quantidade de retroescavadeiras e o volume de areia que cada uma delas consegue transportar. Então aqui, ó, a gente identifica que as grandezas são retroescavadeiras e o volume de areia. Percebido isso, a gente vai para o segundo passo, que é extrair as informações. Aí a gente faz uma segunda leitura um pouquinho mais atenta. Percebam, 3 retroescavadeiras, olha aqui, multiuso transportam 200 metros cúbicos de areia, tá aqui. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Perceba que você tem que fazer, no mínimo, pelo menos, 2 leituras. Identificadas as grandezas, que é o primeiro passo, extraídas as informações, que é o segundo passo, a gente precisa determinar a relação entre essas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é isso? 2 grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que uma aumenta, a outra aumenta, ou à medida que uma diminui, a outra diminui. Já elas seriam inversamente proporcionais em que situação? Caso uma aumente, a outra diminua, ou vice-versa. Essa é a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nesse caso, a gente precisa analisar. Se a quantidade de retroescavadeiras aumentar, o que é que vai acontecer com o volume de areia? Evidentemente, quanto mais escavadeiras, mais areia elas conseguirão transportar. Então, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Essas grandezas, portanto, são diretamente proporcionais. E aí, pessoal, esse detalhe da setinha é o lance interessante. Como eu ensino ao meu aluno para que ele não erre? Sempre na grandeza que você tiver a variável, coloca uma setinha para cima. Se elas forem diretamente proporcionais, na outra grandeza você também coloca uma setinha para cima, mostrando que elas têm o mesmo sentido. Detalhe, ser para cima ou ser para baixo não vai fazer diferença nenhuma. Isso é apenas um detalhe visual, um detalhe didático. Se elas tiverem o mesmo sentido, serão diretamente proporcionais. Se tiverem sentidos contrários, serão inversamente proporcionais. Não se confunde com essa setinha, tá? Por favor. E aí, a gente vai agora para o quarto passo, que é finalizar a proporção. Sendo as grandezas diretamente proporcionais, do jeito que a gente montou a estrutura, do jeito que a gente extraiu os dados e montou a regrinha de 3, a gente faz a proporção. Então, ó, 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. E aí, como a gente já falou nas aulas passadas, conseguimos simplificar o 200 e o 1.600. 200 dividido por 200 é 1. 1.600 dividido por 200 é 8. Aplicando a relação fundamental da proporção, o produto dos meus é igual ao produto dos extremos, o que é que a gente tem? X vezes 1 é x, 3 vezes 8, 1.024. Portanto, serão necessárias 24 retroescavadeiras. Super tranquilo, galera. Essa é uma regra de 3 simples entre grandezas diretamente proporcionais. Professor, vamos para a segunda questão. E aqui a gente vai
entender como fazemos regra de 3 entre grandezas inversamente proporcionais. O passo a passo é o mesmo. Vamos ler a questão. O supertrem que liga Londres a Paris, através do Eurotúnel, tem uma velocidade média de 160 km por hora e leva 40 minutos para atravessar o Canal da Mancha. Aumentando-se essa velocidade para 200 km por hora, em quanto tempo ele atravessará esse túnel? Pessoal, primeiro passo, identificar as grandezas envolvidas. Aqui está evidente que estamos trabalhando com velocidade e tempo. As grandezas estão aqui, ó, velocidade e tempo. Detalhe, ele deu a velocidade em km por hora e o tempo em minutos. Segundo passo, extrair as informações. Você tem que fazer a segunda leitura, fazendo aqui de maneira mais rápida. O supertrem que liga Londres a Paris através do Eurotúnel tem uma velocidade de 160 km por hora. E leva quanto tempo? 40 minutos, está aqui, ó. 160 km por hora, 40 minutos. Aumentando-se essa velocidade para 200, pessoal. Em quanto tempo? X. Ele atravessará o túnel. Segundo passo foi feito. Extraímos os dados. E agora, terceiro passo. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Perceba. Se eu aumentar a velocidade do trem, o que é que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir. Chegar mais rápido significa chegar com menor tempo. À medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Essas grandezas, portanto, são inversamente proporcionais. Como eu te falei, coloca a setinha para cima sempre na grandeza que tem a variável. Se forem diretamente proporcionais, na outra grandeza você coloca a setinha com a mesma direção. Como não são, coloca aqui a setinha com direção contrária para baixo. Professor, e agora? Aqui é o detalhe, pessoal. Aqui é a cereja do bolo de uma regra de 3. Quando elas são inversamente proporcionais, o que é que você vai fazer? Você não vai descer para montar a proporção do jeito que você distribuiu os dados. O que é que você faz? Você vai inverter os números da grandeza que não tem a variável. Então a gente repetiu aqui, ó, o 40 está para x e a outra grandeza que foi o que você fez? Inverteu. 200 está para 160. A partir daí, é só você resolver a proporção. O 200 e o 160 a gente conseguiu simplificar. 200 dividido por 40 é 5. 160 dividido por 40 é 4. E aplicamos a relação fundamental. X vezes 5, 5x. 40 vezes 4, 160. O 5 passa dividindo. E 160 dividido por 5 é 32. Aí estão todos os detalhes para você resolver uma regra de 3 simples entre grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Fica ligado que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar a regra de 3 composta. Valeu! Tranquilo como sempre em Master. Fica ligado que essa foi a nossa 4ª aula do curso de Matemática Básica. Muita coisa já foi vista e é importante que você confira. E outra coisa, a próxima aula vai ser sobre regra de 3 composta. Imperdível, galera. Fica ligado.